Fala pessoal, eu recebi um vídeo aqui, alguns vídeos do Walter Pinheiro. Quem é o Walter Pinheiro? Esse sujeito aqui, no Instagram dele tá como teólogo latino. Ele é pastor da Igreja Bethesda. A Igreja Bethesda hoje é uma das maiores propagadoras da teologia da missão integral. Teologia inclusiva, teologia woke, você vai conhecer de várias formas aí. Eles propagam o movimento LGBT, né, com aparência de caridade, de amor e tal. Eles propagam as ideias LGBT. E ele fez uma série de vídeos, tá no Instagram dele, falando sobre a Bíblia e a homossexualidade. A Bíblia não condena a homossexualidade. São 5 vídeos. Eu vou analisar isso aqui rapidinho. Eu quero analisar de uma forma bem fácil mesmo, para qualquer pessoa depois conseguir rebater essas ideias, tá certo? Então, o primeiro vídeo é esse aqui. Vamos ouvir o que ele tem a falar e a gente vai analisar aqui rapidinho. O texto de Gênesis 19 é um dos textos mais usados para poder condenar a homossexualidade na Bíblia. Inclusive deu origem àquela palavra sodomita, que foi usada séculos atrás para condenar pessoas homossexuais. Só que o contexto do texto não está falando nada disso, está falando da história de 2 anjos que, em forma de viajante, chegam na cidade de Sodoma, buscam um abrigo e não tem. Na verdade, eles encontram outros homens que querem abusar sexualmente deles. Eles encontram abrigo na casa de Ló, que os recebe, e como aqueles homens estavam batendo na porta, queriam invadir para abusar desses 2 homens, Ló oferece a sua filha para ser abusada no lugar dos anjos. Esse é o absurdo do texto, é isso que deveria ser falado. Vamos lá. A história não fala de 2 anjos viajantes, tá? A história fala que Deus enviou 2 anjos para retirarem o Ló de lá, com a família dele, porque Ló era justo, era o único homem justo. Deus fala primeiro com Abraão, de que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fala sobre, se referindo, né, ao seu próprio sobrinho Ló, sobre caso tenha um justo lá, o que Deus faria e tal. Enfim, e Deus ele acaba enviando os 2 anjos, depois você lê o texto direitinho, acaba enviando 2 anjos para retirarem Ló e sua família de lá. Não é que os anjos eram 2 viajantes, eles estavam procurando abrigo, não receberam, só encontraram com Ló. Não, eles foram diretamente para a casa de Ló, e Ló os recebeu. E aí chega lá, acontece dos moradores quererem abusar desses 2 anjos, e o Ló oferece as suas próprias filhas. Claro que isso é loucura, né? Esse ponto, ele vai falar disso aqui, né? Que isso é o grande pecado. Mas não, as pessoas estão preocupadas com os homossexuais. Esse é o grande ponto. Ló ter oferecido suas próprias filhas é um negócio inimaginável assim. Mas o que Deus tem com Ló, Deus vai tratar com Ló. Mas nesse texto, Deus vai tratar com a cidade. O texto não fala que Deus foi tratar um assunto de Ló. Deus foi tirar Ló para tratar um assunto da cidade. Deus ia destruir a cidade, porque a maldade da cidade já tinha chegado até os céus. Deus não suportava mais a maldade. É isso que o texto está falando. Então, Deus vai para destruir, e quando Ló oferece suas próprias filhas, que é algo inimaginável para a gente hoje, é algo horrível, mas Deus já tinha sentença. Quer dizer, Ló nem aumentou a maldade que já havia lá. A maldade já era tão grande que Deus já tinha decidido destruir a cidade. Só que o grande pecado de Sodoma e Gomorra é essa iniquidade, essa maldade dos homens que querem subjugar, querem humilhar os outros através do sexo forçado, que era muito comum no antigo. E o grande outro problema desse texto é que, para a espiritualidade judaica, a hospitalidade é sagrada. Então é uma regra no mundo judaico você receber o viajante, você hospedar ele na sua casa. E essa cidade ela é iníqua porque ela não hospeda o viajante, que é uma regra no mundo judaico. E eles também são tão maus que eles querem abusar desses viajantes. Então, Sodoma e Gomorra, ela vai ser condenada por Deus depois pela falta de hospitalidade, pelo não auxílio do pobre e da iniquidade desses homens perante a Deus. Não tem nada a ver com a homossexualidade. Tá, vamos lá então. Quando alguém utiliza esse texto para falar que Deus destruiu a cidade por causa da homossexualidade, eu concordo que está errado. Tá errado. Não foi por causa da homossexualidade, foi por causa da homossexualidade também. Foi a maldade, veja, foi a maldade da cidade que chegou até os céus. Foram todas as coisas. Então, de fato, a não hospitalidade, o não auxílio do pobre, e todo o resto, o roubo, o assassinato, você pode imaginar qualquer coisa que você pensar que é mal, eles cometiam. É isso que o texto está falando, que é a maldade deles. Eles faziam muita maldade. E aí você pode imaginar várias coisas. Agora, um ponto que é importante, ele fala assim, não é por causa da homossexualidade. Claro que era também era. Era por causa da impureza sexual. Isso fica extremamente claro quando eles vão abusar de 2 anjos.
né? E aí nós temos, se você procurar aí versículos que falem sobre imoralidade sexual, que são muitos, você vai encontrar aí vários textos, porque a imoralidade sexual é um grande pecado, sempre foi um grande pecado. A imoralidade sexual é algo que Deus condena. E aí nós vemos de cara aqui em 2 Pedro. 2 Pedro está citando esse texto. Em 2 Pedro, Pedro está falando justamente sobre esse assunto. Ele fala, claro, de outros assuntos também, de várias outras cidades. Ele fala do mundo antigo, quando foi destruído pelo dilúvio. E ele fala de Sodoma e Gomorra, quando foi destruído. E aqui nesse ponto, você pode ler depois o capítulo inteiro, mas olha só o que ele está dizendo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Ele está falando sobre Sodoma e Gomorra aqui. Então, parece que Pedro deixa claro aqui que aqueles homens, eles até sabiam que aqueles homens que estavam lá, aqueles viajantes que chegaram na cidade, eles eram anjos. E eles não temeram, o que deixa mais clara a imoralidade num nível absurdo. Quer dizer, você pensa assim, puxa, o Ló teve coragem de oferecer as próprias filhas. Isso é absurdo. Mas aqueles homens daquela cidade, eles não receberam as filhas do Ló, porque eles queriam os anjos, cara. Veja, eles reconheceram aqueles dois homens como seres celestiais e eles queriam eles. Eles queriam ter relações sexuais com dois anjos. Veja, a imoralidade sexual deles chegou num nível extrapolado. Eles foram subindo de nível até chegar no nível inimaginável. Quer dizer, eles queriam ter ato sexual com anjos. Mas a Bíblia toda fala disso. A Bíblia condena a imoralidade sexual. No Apocalipse, quando fala sobre aqueles que ficaram de fora da cidade santa, Jerusalém, ficaram de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que contêm imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Quer dizer, fica tudo no mesmo nível. Gálatas 5, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, e aí mais um monte de coisa. 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo fala: fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Veja, Mateus capítulo 5, 28, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus repreendendo a imoralidade que já está no coração da gente. Apocalipse 21, aqueles que vão ser lançados na segunda morte, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e outras coisas, esses serão lançados lá no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Efésios 5, 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. 1 Coríntios 7, mas por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter sua esposa, cada mulher seu próprio marido. Enfim, a Bíblia ela está cheia de referências para que as pessoas elas se afastem da imoralidade. Então, claro que sim, a Bíblia fala muito mais de imoralidade do que de assassinato. Então, aqueles homens eles eram assassinos? Provavelmente sim, com certeza sim. Mas eles também eram imorais sexualmente. Mas o que é imoralidade sexual? O amor de um homem contra um homem não pode ser imoral. Claro que é. Nós vemos isso na Bíblia. O que é imoral? Imoral é tudo que não é moral. Moral é apenas isso aqui, ó. Moral é a união de um homem com uma mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui em Marcos foi Jesus falando. Em Efésios, Paulo fala: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão a sua carne. Mateus 19. E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão a sua carne. Mateus. É Jesus falando. Enfim, os textos da Bíblia falam que a união é um homem e uma mulher, e eles tornando a sua carne. Acabou. O que passar disso, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, mulher com mulher, homem com homem, qualquer outra coisa que não seja um homem e uma mulher, é imoral. Bom, então
homossexualidade? Claro que é pecado, claro que é. Vamos para o outro vídeo. Outros dois textos que são muito utilizados para condenar uma suposta homossexualidade na Bíblia são os textos de Levítico capítulo 18 e de Levítico capítulo 20, onde vão falar que um homem deitar-se com outro homem como se fosse uma mulher é uma abominação. Primeiro, que a palavra abominação aí nesse contexto significa toevá. É uma palavra hebraica e que a sua conotação tem a ver com sujeira, com impureza, com imundícia. E nesse contexto tem a ver muito com os códigos sanitários, né, os códigos de organização social da sociedade judaica, que estava construindo uma nação, estava construindo um povo, e eles vão se preocupar muito com as questões sanitárias, de saúde e limpeza, e com as questões de pureza. Porque quando eles estão formando um povo, eles querem ter uma identidade nacional judaica, a partir do Deus ali, de Abraão, Isaac e Jacó, e eles desprezam as coisas que vêm das outras culturas. Na sociedade cananita ali de volta, tinha um costume muito grande de fazerem rituais pagãos para os deuses, rituais que eles ofereciam sexo. Então havia sexo de pai com filho, com irmão, com tio, com sobrinho. E aí esse texto vai condenar, entre aspas, supostamente esse sexo para ritual. Esse sexo de outro homem com outro homem para um ritual pagão e tal. Não tem nada a ver com uma relação homossexual no nosso tempo, de duas pessoas que transam, que se amam e tal. Então esse texto é irrelevante para a discussão da Bíblia e a homossexualidade. E vale lembrar que o texto fala somente de um homem que se deita com outro homem. Mulheres podem se deitar com outras mulheres à vontade. Nossa! Lamentável. Meu Deus do céu. Aí ele começa falando então que a palavra que é utilizada ali é sobre questão de sujeira mesmo, de impureza. E eles queriam buscar uma limpeza mesmo, uma questão mais sanitária, né? E aí depois ele passa, ele desconversou todinho, ele mudou todinho a questão. Primeiro o texto falava sobre limpeza, sobre questões sanitárias, e depois passou para idolatria. Mudou, assim, não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum, uma porcaria de explicação. Mas aí, vamos pegar só essa questão de ser para rituais, né? Então, quer dizer, naquela época, as outras civilizações faziam sexo de homem com homem para ritual. E aí quando Deus fala para um homem nos deitar contra um homem, por causa das questões de rituais. Mas mulheres podem, então. Meu, que ridículo, cara. Puxa vida. É claro que havia sexo ritualísticos. Havia muito. Só que, majoritariamente, aliás, eu não sei, eu nunca li nada falando que havia rituais de sexo de homens com homens. Toda questão de sexo de homem com homens era sempre questão de prazer, puramente prazer, ou falta de mulheres, né? Sexo ritual sempre era homem com mulher. Eram as prostitutas sexuais que eram utilizadas, sempre. Homens, não tem nada a ver isso, eu nunca li sobre isso. Tá? Isso é uma falácia, é uma conversa fiada. Era sempre mulheres que eram utilizadas como prostitutas, sacerdotisas sexuais. Então, explicação péssima, nossa, fraquíssima. Para cair numa dessa tem que ser ruim, viu? Aí ele vai dizer que os homens estão proibidos, as mulheres estão liberadas. Ao contrário, cara. Se fosse essa questão, era mais fácil Deus ter proibido as mulheres e liberado os homens. Não tem sentido nenhum. Hoje nós vamos analisar os textos de 1 Coríntios 6:9 e 1 Timóteo 1:10. Nesses dois textos, o grande problema aqui é a interpretação, pois há duas palavras, arsenokoitai e malakoi, que elas têm um significado muito difícil, porque elas são palavras que não são do grego clássico, e sim do grego koine, aquele grego popular que era falado no tempo de Jesus e de Paulo. Primeiro, porque malakoi pode ser traduzido como efeminados, não confunda com afeminados, e também pode ser traduzido como garotos que usam tecidos moles. E segundo, que arsenokoitai pode ser traduzido como sodomitas ou abusadores de. E nesse mundo aqui greco-romano, onde é o domínio do helenismo da cultura grega, Paulo faz uma contrapartida a esse mundo helênico, essa cultura helênica. Muitos pensam que o mundo grego, os homens tinham relação com os homens, relações homossexuais, e que as mulheres eram só para procriação, mas não é bem assim. Existiam muitos casos em que os generais, os nobres, e esses homens sim, que tinham relações sexuais com outros homens, mas era uma relação de servidão. Então geralmente era uma relação de abuso. Os generais e os nobres mais velhos, eles eram o arsenokoitai dos malakoi. Eles eram os abusadores dos jovens mais novos, afeminados. Então existia inclusive uma cultura de sequestro de crianças, de jovens, para serem abusados e usados como escravos sexuais. Então nesse texto, Paulo critica os escravos sexuais que são utilizados por esses abusadores e não uma relação homossexual ou homoafetiva entre dois homens. Nossa, que malabarismo, hein? Que malabarismo. Na verdade, isso é uma sacanagem que muita gente faz, que é pegar
tentar pegar ali, não, mas no grego não é bem assim, tal, blá 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 blá. O que acontece? O grego, de fato, eu não falo grego, mas eu já estudei muita coisa sobre grego, e o grego ele tem essa dificuldade de uma palavra ter vários significados, então você vai ter que pegar muito do contexto que está sendo falado para você saber exatamente qual é a tradução melhor. Por isso tem várias traduções da Bíblia com palavras levemente diferentes, né? Porque o tradutor achou que fazia mais sentido essa palavra ou aquela palavra. Mas, se você pegar todas as Bíblias e comparar, você vai ver que os tradutores colocaram basicamente as mesmas coisas, né? Ou tá literalmente escrito homossexuais ou tá efeminados. Porque todos entenderam que era disso que estava falando. Não, mas ele, o teólogo latino, ele é o cara que sabe o significado exato, né, do texto. Não, ele sabe a interpretação. Quem traduziu a Bíblia não sabe a interpretação correta, ele que sabe. E aí ele faz um malabarismo do quê? Ele pega os dois textos, em um está uma palavra, em outro está outra palavra, e aí ele junta como se os dois textos estivessem juntos. Não, porque um era o Aceropotai, do Malacói. Pelo amor de Deus, cara, conversa fiada do caramba, né? Quando a gente pega lá os dois textos que ele falou 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nós temos lá, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar, aí nós temos, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos e ativos. Então, no texto tem outras palavras, tá falando aqui, de imorais, tá falando de imorais, e imorais aqui seria a imoralidade sexual, a imoralidade é essa aqui, imorais. Nós temos os adúlteros. O que é adultério? Adultério é quando o homem ele está no casamento, ele tem a sua esposa e ele vai deixá-la para se deitar com outra, né? Ele vai se deitar com outra mulher, isso é adultério. Adultério é essa imoralidade. Então Paulo fez questão de escrever de várias formas os pecados sexuais. Essa é a ideia do texto. Ele não quis deixar uma coisa só, ele deixou várias coisas. Olha, você não pode ser imoral, você não pode, você que é casado não vai se deitar com outra mulher, e você que é homem não vai se deitar com outro homem, você que é mulher não vai se deitar com outra mulher. Ele deixou resumido aqui, tá certo? E nós temos também o texto que ele falou, 1 Timóteo capítulo 10, aqui para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais. Veja, ele separou de novo aqui, são duas palavras, são duas coisas separadas. Imoralidade sexual e os homossexuais. Por que Paulo está falando assim? O homossexualismo não é imoralidade sexual? Claro que é. Mas justamente para que as pessoas não tivessem dúvida, ele colocou mais de uma coisa. Tá entendendo? Então, se fosse só para os abusadores, como ele está falando, ele quis passar aí, não é porque havia os generais que abusavam, ele estava condenando um abuso. Ele teria colocado abuso. Ele teria colocado os abusadores. Não, ele colocou o ato em questão, que é a imoralidade. A imoralidade sexual é condenada, sempre foi condenada em toda a Bíblia. Vamos para o próximo. O texto de Romanos 1, versículo 26 e 27, talvez seja um dos mais difíceis de interpretar quando a gente fala sobre Bíblia e homossexualidade. Porque esse texto vai falar que os homens deixaram o uso natural das mulheres, que as mulheres também deixaram o uso natural da sexualidade e tal. E aí as pessoas vão dizer que esse é o texto-chave para dizer que sim, a Bíblia condena a homossexualidade e a Bíblia é heteronormativa. O problema é que o mesmo apóstolo Paulo, ele vai utilizar essa expressão uso natural em outros contextos, que não tem nada a ver com a homossexualidade e com a sexualidade. Por exemplo, nós sabemos que os judeus são o povo eleito, eles são enxertados na figueira, são a raça eleita, o povo santo, mas aí em Romanos 11, Paulo vai dizer que Deus, de maneira não natural, a mesma expressão que ele usa lá em Romanos 1, que é physis, ele enxertou na videira os gentios. Então, o que o Paulo está dizendo é que não é comum, não está dizendo que isso é errado, está dizendo que isso não é costume, que isso não é comum. É por isso que eles vão denunciar depois o uso não comum da relação da sexualidade, porque naquele contexto a relação sexual estava sendo uma relação para idolatria, uma relação cultica. Então Paulo vai denunciar aqui em Romanos o sexo que eram feito entre homens para idolatria e em rituais pagãos, apenas isso. Não tem uma condenação a relações homossexuais aqui. Nossa, de novo, eu acho que talvez esse tenha sido pior. Outro malabarismo sem sentido nenhum. Quer dizer, ele começou a falar que, na verdade, Paulo estava utilizando a palavra que ele utiliza ali para falar que o uso natural, ele utilizou depois em outro contexto que não tinha nada a ver. Então, quer dizer, não tem nada a ver. Não. Ele falou que
não era natural o uso da mulher. Depois ele falou que não era natural ali o enxerto da figueira. Ele usou a mesma palavra, quer dizer que tem nada a ver com a coisa. Ué, quer dizer que se ele tivesse falado que era feio? Aí, se ele falasse qualquer outra coisa era feia, quer dizer que não fazia sentido falar do homossexualismo. Gente, quer dizer, ele ter usado a palavra para outra coisa desabou no que ele falou lá atrás. Tem sentido nenhum, é totalmente perdido esse negócio aí. Aí ele começa, como ele falou lá do Levítico, né? Ele começa falando, não, ele quis dizer que não é comum, não é que não é errado. Aí depois ele falou para parar de fazer, porque estava tendo rituais com aquilo. Nada a ver. Ele, cara, tudo perdido esse cara, de verdade. Eu já vi argumento ruim, mas esse cara é ruim de argumento. Sobre esse texto de Romanos, eu acho importante falar o seguinte: quando o texto fala lá de que fala sobre o homossexualismo, muita gente fala assim, olha, tá vendo? Por causa do homossexualismo, Deus entregou o povo às suas próprias paixões. O texto está falando isso, tá? Se você ler direito, foi por causa deles terem negado a verdade de Deus, negaram Deus, negaram o Criador. Deus os entregou às suas próprias paixões, e aí sim é que veio as consequências, entre elas o homossexualismo. Veio por causa das paixões. Então, o homossexualismo é a consequência de quem foi abandonado por Deus. E não o contrário. Não é o homossexualismo que faz a pessoa ser abandonada por Deus. É o contrário. Nesse texto aqui, eles foram abandonados por Deus, foram entregues às suas próprias paixões, e então eles se tornaram de tudo, inclusive homossexuais. Vamos para o próximo texto. Esse é o último vídeo da série Homossexualidade e Bíblia. Eu já gostaria de começar dizendo que não importa o que a Bíblia diz. Mas... esse é o ponto, sempre chega nisso aqui, né? Sempre chega nisso aqui. Não se engane, não se engane. Sempre chega aqui, olha só. Esse é o último vídeo da série Homossexualidade e Bíblia. Eu já gostaria de começar dizendo que não importa o que a Bíblia diz. Mas como assim? Um vídeo tentando explicar a Bíblia, dizendo que não importa o que a Bíblia diz. Isso é verdade, não importa o que a Bíblia diz, importa como você lê a Bíblia. Mas como assim, como você lê a Bíblia? O texto não está lá, pronto, é só ler e praticar o que está escrito? Não. A Bíblia é um livro complexo que precisa de interpretação. A Bíblia diz muita coisa. A Bíblia diz coisas que nós não fazemos hoje, coisas que nós reinterpretamos ao longo da história. Porque a Bíblia é um livro cheio de histórias, narrativas, mitologias, contos, leis, prescrições morais para um outro tempo. E a Bíblia justifica escravidão, genocídio, abuso de mulher. A Bíblia não justifica isso. Que cachorro, cara. Não, a Bíblia não justifica isso, não, safado. Para de ser sem vergonha. A Bíblia não justifica isso. A Bíblia conta que fizeram isso. A Bíblia não está dizendo, não, você pode fazer. Não, a Bíblia diz que pessoas fizeram isso. Para de ser... Meu Deus. Morte de crianças, tragédias, uma série de coisas que são absurdas. Então não importa o que está escrito no texto, e sim o que nós lemos desse texto e interpretamos para a vida. O que importa para nós que seguimos Jesus Cristo é ler a Bíblia na ótica do Cristo, é ler a Bíblia na ótica do amor de Jesus. Então jamais deixe que nenhum livro sagrado de qualquer religião paute a sua vida. Quando pensamos em homossexualidade, a Bíblia e Jesus, devemos seguir o caminho de Jesus. Ele acolheu e amou todas as pessoas que o procuraram. Ele não falou sobre homossexualidade porque isso não importa. Importa é amar todas as pessoas de maneira igual. Então, é assim, sempre chega nisso, né? Sempre chega nesse ponto. Não importa o que a Bíblia diz, não deixa um livro religioso pautar a sua vida. Vai depender ali de como você lê, você tem que ver na ótica do Cristo, e a ótica do Cristo, só quem sabe é Ele. Sempre esse pessoal diz assim, não, você tem que ler da forma que Jesus leria, tem que fazer o que Jesus faria, não o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz, é o que Jesus faria. Mas como você vai saber o que Jesus faria? Aí eles vão te falar. Aí ele, o teólogo latino, vai te falar o que Jesus faria, né? Então, não importa que Jesus falou que desde o princípio foi um homem ou mulher, não importa, não importa. Ah, mas não é o que Jesus faria? Não, mas não importa. Você tem que interpretar, e você tem que interpretar até o que Jesus falou. E Jesus falou errado. Mas ele sabe o que Jesus está falando. Ele sabe o jeito certo. O jeito certo é, você tem que amar todo mundo, né? Tem que ser um sem vergonha, promiscuidade pura, porque amar é que é importante. E sem vergonha. Então assim, achei fraquíssimo, né? Muito fraco, muito fraco. Deu explicações péssimas, muito fracas mesmo. Mas um mentiroso
nada além disso, né? Infelizmente, o mundo está cheio de mentirosos e só crescendo. Tomem muito cuidado mesmo. Eu espero ter explicado de uma forma bem fácil. Não precisa de muita teologia não, para ver que esse cara falou um monte de besteira, tá? Deus abençoe sua vida, se inscreve nesse canal, se você não é inscrito ainda, curte, compartilha esse vídeo. Até um próximo vídeo, Deus abençoe.